Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula sobre escatologia, sobre o estudo dos dias que antecedem a volta de Jesus, os acontecimentos, os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre arrebatamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Nós vamos fazer uma leitura de alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Continuando no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Vamos parar por aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos de Tessalônica, respondendo aí algumas questões. E uma delas é que eles já estavam achando que Jesus provavelmente já teria voltado. Então eles estavam aflitos com isso. Porque a igreja estava sofrendo uma perseguição, e eles, entendendo que essa perseguição muito aguda, muito forte, já poderia ser os sinais da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo esclarece e diz que não é ainda o tempo. E também esclarece uma questão sobre aqueles que haviam morrido. Porque eles também tinham a ideia de que os que morreram não iriam participar dessa bênção que é ir para o Senhor Jesus, serem levados por Jesus na situação, na hora, no momento em que o arrebatamento acontecesse. Então Paulo diz, sobre os que dormem, os que estão mortos em Cristo,
Vocês não devem ser ignorantes, vocês não devem ficar sem saber o que aconteceu. E nem se entristeçam, como aqueles que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que de Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então o apóstolo Paulo aqui dá claramente uma resposta ao medo, ao receio daquela igreja, de que aqueles que haviam morrido já não seriam levados para o Senhor, como aqueles que estivessem vivos no momento em que Jesus viesse buscar a igreja. Então o apóstolo Paulo diz, não, os que morreram vão ressuscitar e vão ao encontro do Senhor nos ares primeiro. Depois, os que estiverem vivos no momento, vão em seguida. Então isso acalmou o coração dos irmãos lá em Tessalônica. Essa explicação do apóstolo foi importante para isso. E nós também aprendemos dessa forma. O arrebatamento é um momento extremamente importante para a igreja, porque quem vai passar pelo arrebatamento? A igreja. E aqui eu vou começar a falar da igreja verdadeira. A igreja que não só diz que é de Cristo, mas a igreja que realmente é de Cristo. A igreja que não só professa uma fé, mas a igreja que vive esta fé. A igreja que nasceu de novo e que vive para Jesus. Essa igreja vai ser arrebatada. Essa igreja vai ser tirada no momento em que Deus escolheu para fazer isso. E aí eu quero começar a falar sobre algumas posições sobre a questão do arrebatamento. Alguns estudos sobre o arrebatamento em si. Nós vamos entender, estudando essa matéria, que há pessoas que pensam que o milênio descrito na Bíblia já está acontecendo e que ele é algo natural e que nós já estamos vivendo. Há pessoas que entendem que o milênio, em que vai começar após a vinda de Cristo com a igreja, já será um evento após a última semana de anos, após o cumprimento da grande tribulação. Eu estou filiado ao partido dos que entendem que o milênio ainda não começou, ele ainda vai começar, ele existe, está previsto na palavra e vai acontecer após a volta de Jesus. Sobre o arrebatamento, então, as posições começam a ser definidas a partir daí, naqueles que creem que o milênio vai ainda acontecer, com base na volta de Jesus, e aqueles que não creem no milênio, dizendo que nós já estamos vivendo isso e ele não será um marco definido. A partir daí, 3 posições principais sobre o arrebatamento. O arrebatamento aconteceria e acontecerá antes do início da última semana. Quando eu falo última semana, é porque em Daniel, no capítulo 9, está previsto que a volta e a consumação de todas as coisas aconteceriam após 70 semanas de anos. E esse período foi dividido da seguinte forma: o profeta Daniel teve em visões e estudando as Escrituras o entendimento de que após, e uma resposta do anjo do Senhor que veio falar também, de que após 7 semanas iniciais de um determinado evento, 62 semanas de outro determinado evento e uma última semana de anos, então formando aí 70 semanas de anos, a questão relacionada à volta de Cristo estaria então totalmente completada. Nós vamos estudar sobre essas semanas de anos em estudos futuros. Por hora, nós vamos ficar com a última, que é a semana que contempla toda a atenção
sobre o arrebatamento e sobre a tribulação, o juízo de Deus sobre a terra. Pensando assim, então os estudiosos se dividem sobre o momento do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer antes da última semana de anos. São chamados pré-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja vai acontecer no meio dessa semana de anos. São os mesotribulacionistas. E o arrebatamento da igreja, ou melhor, o cumprimento de todas as coisas, e a igreja então passará por toda a semana de anos, pelo juízo dessa semana, são os pós-tribulacionistas. Eu entendo, todas essas questões de escatologia são bem intrincadas, mas eu estou filiado aos que pensam e concordam que a igreja não passará pela tribulação. A igreja vai ser retirada da terra antes da última semana de anos. Amém? Alguns sinais vão dar notícia sobre a aproximação disso, mas a igreja, ela não pode estar apegada principalmente aos sinais. Nós estamos esperando o Senhor. Nós estamos nos preparando para o Senhor e não para os sinais. Amém? Isso quer dizer que nós devemos nos preparar todos os dias para a volta de Jesus. Porque quando morremos, Jesus voltou para nós. Acabou. Não temos mais nada a cumprir aqui na terra. Então, a morte para nós, desconhecida como é a sua data, deve nos fazer pensar que devemos estar vigilantes e preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. Supondo que Jesus venha buscar a igreja no arrebatamento daqui a 5 anos. Se eu morrer antes, eu não vou nem passar por isso, isso não vai fazer diferença para mim. O que vai adiantar eu ficar preocupado se eu vou passar pela tribulação ou não, se eu vou morrer antes? Nada. Portanto, o aviso das Escrituras para a igreja é que você tem que se preparar para o teu Senhor. Amém? Não é me preparar para os sinais, não é colocar nos sinais a minha confiança, mas numa vida espiritual que me aprove para ir para o meu Senhor. Amém? Então, pensando assim, eu quero falar com vocês hoje sobre essa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, a igreja ela vai encontrar Jesus nos ares antes da tribulação. Amém? Eu quero colocar para vocês alguns argumentos sobre essa questão. A primeira questão importante é que a interpretação das Escrituras que nos leva ao caminho de entender que a igreja vai subir, que os mortos em Cristo vão encontrar Jesus nos ares, o caminho é a interpretação literal das Escrituras. Então, quando nós interpretamos a Bíblia com um olhar literal, então nós entendemos que o que nós vamos ler nas profecias vai se cumprir como está escrito, então nós não colocamos nenhum tipo de alegoria, não espiritualizamos aquilo que não tem nenhum sentido espiritual, não avançamos na questão da interpretação, nós vamos ser guiados diretamente para o caminho da igreja que sobe antes da tribulação. A igreja que não vai passar pelo juízo do Senhor daqueles dias. Amém?
Então, esse é o principal, é a base essencial. A interpretação que vai dar luz ao entendimento de que a igreja sobe antes da tribulação é uma interpretação literal. Não é a interpretação alegórica, não é uma interpretação que foge da literalidade. Nós sabemos que há várias maneiras, ou várias técnicas ou métodos de interpretação, certo? O método literal, o método alegórico, o método histórico. Então, nós vamos ter aí várias vertentes para interpretar todas as profecias. Como eu estou dizendo, para ficar bem frisado, nós vamos ficar baseados e ligados ao método literal, ok? Muito bem. Outro argumento essencial sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, antes da última semana de anos. Ou seja, é a questão ligada à natureza dessa última semana. Essa última semana de anos, ela tem uma natureza muito clara e caracterizada como uma semana, um momento da ira de Deus, do julgamento de Deus, da indignação, do castigo, do momento de destruição. E eu quero levar você agora a alguns textos para nós confirmarmos isso. Então, por que a igreja não vai passar pela tribulação? Porque este é um momento em que Deus vai despejar juízos. E a igreja já foi livrada por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, da morte, por causa da ressurreição de Cristo, por toda a obra na cruz e na ressurreição, em que nós, por fé, cremos, por conta do nosso arrependimento, do perdão dos nossos pecados, por conta de toda a obra de Jesus, para que nós não passássemos por isso. Amém? Então, vamos visitar alguns textos aqui, em que nós vamos entender bem o caráter, a natureza dessa última semana, não é? Como isso está descrito na Bíblia. Pega, por favor, aí o livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse 6, versos 6 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Terrível, hein? Você vê que os reis da terra, no versículo 15, né? Os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Será um período de ira, um período terrível. Outro texto, Apocalipse 11. Versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
Este texto fala de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A semana, a tribulação, a ira de Deus sendo despejada na terra, e no céu acontecendo outra coisa lá. Amém? O Senhor dando galardão, recompensa para aqueles que subiram. Continua comigo aí. Apocalipse 14. Tudo sobre ira aqui, hein? Isso aqui, e não esgota, só alguns versículos. 14, 19. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Tempo de ira. A igreja é retirada antes. Lembre-se que eu falei sobre a igreja verdadeira. Lembre-se que eu falei da igreja que está sendo purificada por Jesus, a igreja imaculada, a igreja sem ruga, sem mancha, de Efésios 5, 23 em diante. A igreja que ama Cristo, que ama a sua vinda, a igreja que foge do pecado, a igreja que rejeita o pecado, a igreja que vai para a cruz. Amém? É essa igreja que vai ser retirada deste dia. Vamos ver alguns textos sobre julgamento. Apocalipse 14 ainda, verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Momentos de juízo. Outro texto, Apocalipse 15, 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém? É também a natureza dessa semana uma semana de indignação. A tribulação também significa o resultado da indignação do Senhor, colocando fim sobre todas as mazelas do pecado, a corrupção humana. Indignação. Vamos lá para Isaías capítulo 26. Profeta Isaías, capítulo 26. Tudo isso aqui estamos estudando para fundamentar porque a igreja vai ser retirada antes desta semana em que essas coisas acontecerão. Isaías 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ao 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Meu Deus, que tempo! Vai ser também um momento de castigo. Isaías 24, verso 20 e 21, diz o texto: de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Todos os textos que estamos lendo apontam e falam para o momento em que Deus lançará a sua ira, despejará o seu juízo na tribulação, nessa última semana de anos. Serão 7 anos.
hora de angústia. Jeremias. Angústia. Jeremias. Capítulo 30. Versículo 7. Diz o texto: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Dia de angústia, momento de angústia. E assim nós conseguimos entender que a natureza desta semana, interpretando nesse caminho literal, não pode atingir a igreja por causa de todo o trabalho de Jesus para justamente salvar a sua igreja, tirá-la deste momento de ira. Todo o foco do trabalho de Jesus na cruz foi nos tirar do juízo, da condenação. Então, um argumento pelo qual nós cremos que a igreja não vai passar pela tribulação é a própria natureza desta última semana de anos. Outro argumento para isso é também a questão de que nesse período de derramamento da ira divina, há vários textos e passagens que esclarecem que essa duração, a extensão dessa semana, não vai atingir a igreja, mas sim Israel. Acabamos de ler aqui em Jeremias 37 sobre o dia de angústia para Jacó. Então nós percebemos pelos textos que a igreja não vai passar pela tribulação, mas Israel vai, e os gentios também vão passar. As pessoas que estiverem no mundo na época vão passar pelos juízos, pela angústia, por esse julgamento, por esse dia de trevas. E Israel também passará por essa última semana de anos. Na verdade, é um sinal e é um trabalhar de Deus com Israel. E por isso a igreja vai ser retirada. Então, este é um outro argumento também. O próprio nome, como o texto é utilizado, os acontecimentos dessa última semana são acontecimentos do dia do Senhor, ou do dia de Jeová. Então, o uso do nome do Senhor, o Jeová, está diretamente ligado também a Israel. Então, a igreja, ela não vai ser incluída nesse aspecto. Uma outra questão é que a igreja é um mistério. A igreja não foi revelada no Velho Testamento. A igreja é um mistério. Nós só conhecemos esse mistério porque estamos após todo esse trabalho de Jesus, toda a escritura do Novo Testamento, todos esses 2000 anos. Mas na escritura, Israel não conhece a igreja. Deus pretendia que Israel fosse a nação sacerdotal. O pecado de Israel levou Israel a ter apenas uma tribo sacerdotal. E o plano de Deus, então, para Israel era que a nação toda fosse sacerdotal, que todos eles anunciassem o Senhor, a sua glória, o seu amor e tudo mais. Mas isso não aconteceu, a idolatria tomou conta de Israel, aquele episódio em que Moisés sobe ao monte para ficar com Deus, para receber as escrituras, as 2 tábuas, as pedras, os 10 mandamentos. E quando Moisés volta, o povo estava reunido, celebrando um bezerro
de ouro. Aquilo foi o momento mais trágico de Israel no aspecto espiritual, porque era ali que Deus iria consumar o seu plano de ter uma nação sacerdotal. E Moisés então diz assim: quem estiver comigo, com o Senhor, passe para o lado de cá e nós vamos matar os idólatras. E muita gente morreu naquele dia. E a tribo de Levi é que veio para ficar com Moisés, e o sacerdócio de Levi foi então instituído. Mas não era para ser assim. Assim como Israel deveria perceber que Jesus era o Messias e também não percebeu. Assim como Israel deveria considerar Jesus o enviado, aquele que traria então realmente para a nação de Israel aquilo tudo que foi profetizado nas Escrituras, mas Israel o rejeitou. E além de rejeitá-lo, foi e determinou a sua morte. Por conta disso, Deus então entabula esse plano de salvação para os gentios, para aqueles que quiserem e crerem e o receberem e o confessarem e se arrependerem de seus pecados, e aí nasce a igreja a partir daí. Mas isso tudo era um mistério. E Paulo fala sobre esse mistério, não é? Na própria carta aos Efésios, fala sobre esse mistério de Cristo e a igreja. Está ligado ao arrebatamento da igreja antes dessa semana de anos. Abrem Apocalipse, capítulo 3, por favor. Apocalipse 3. Verso 10. O apóstolo João, que recebeu a revelação de Apocalipse, indica aqui nessa carta à igreja de Filadélfia o seguinte, no verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Estudando esse versículo, o sentido que se percebe aqui está relacionado com o propósito também dessa última semana. O propósito dessa última semana é tratar com aqueles que estão habitando sobre a terra. E o sentido no original aqui significa um filtro moral e não uma questão geográfica. Então, os que habitam sobre a terra, sobre aqueles homens contaminados, corrompidos, perversos, eles vão passar por este momento, a hora da tentação. Mas a igreja recebe uma palavra que ela vai ser retirada deste momento. Amém? O outro aspecto está também relacionado com o fato de que o texto em Malaquias, vamos abrir lá? Malaquias 4, último livro do Velho Testamento.
Malaquias 4. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, nós sabemos que Elias foi enviado por Deus a Israel no momento de alta apostasia, um período terrível em que Acabe e Jezabel estavam fazendo o que tinha de pior em Israel. E ele é levado a um confronto com os 850 profetas lá, com o rei Acabe, com Jezabel, e Deus se manifesta trazendo seca durante um período grande, longo, de 3 anos e meio, e depois fogo do céu, e depois chuva. Foi algo tremendo. Assim também veio João Batista com esse ministério, o ministério de preparar o coração das pessoas, preparar o povo para a vinda do Senhor. Então, Elias preparou Israel para a vinda do Senhor, ou seja, para aquela retomada do comando de Deus sobre Israel, para a vinda de Deus, para a vida do povo de Israel. João Batista vem anunciando arrependimento e batismo, porque Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus estava próximo, porque Jesus viria. Também esta semana tem esse caráter do ministério, tem essa natureza do ministério de Elias, que é preparar Israel para a vinda do Senhor. Amém? Então também o foco das Escrituras é Israel e não a igreja. Mais um aspecto para nós entendermos que a igreja vai ser arrebatada fora, não vai passar pela tribulação. Eu estou achando muito importante explicar isso, bater isso bem, esmiuçar bem esses conceitos, para nós termos, além de conhecimento, entendimento correto. Se nós enxergarmos sinais, e eu creio que nós estamos muito próximos disso, se nós enxergarmos sinais deste grande evento ainda aqui vivos, nós podemos descansar no Senhor. Se a nossa vida for dele, integral, nosso coração, nosso espírito, nossa alma, como está escrito no texto, se forem irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, nós seremos levados por Ele. Amém? Há uma paz nessa promessa. Então vamos lá. Por que a igreja também, outro fundamento, por que a igreja não vai passar pela tribulação? Por causa da natureza da igreja, não é? E aqui eu quero falar com você sobre algumas questões assim bem interessantes. Israel é diferente da igreja. A igreja é diferente de Israel. Há uma diferença clara nas Escrituras, não é? Por exemplo, nós vamos saber que existe uma distinção entre a igreja, como eu falei aqui, verdadeira, e a igreja professante, a igreja que só diz que é, entre o Israel nacional e o Israel espiritual. Então nós devemos perceber que a igreja professante é aquela composta por aqueles que fazem a profissão de fé em Cristo. Então, nós sabemos que a igreja verdadeira não vai passar pela tribulação, mas a igreja que apenas diz que é de Cristo, mas não age e não é verdadeiramente,
na sua essência, povo que foi lavado, remido, que nasceu de novo, vai passar pela tribulação. Amém? Israel é verdadeiro, Israel espiritual, né? Existe uma diferença entre esse verdadeiro ou espiritual. Também pode ser pensado da seguinte forma: antes de Pentecostes, existiam indivíduos salvos, mas não existia igreja. Isso antes daquele momento de Atos capítulo 2, em que o Espírito Santo vem e batiza aqueles irmãos que estavam no cenáculo, orando e aguardando a promessa. Havia em Israel indivíduos salvos, mas não existia ainda a igreja, certo? E eles faziam parte do Israel espiritual, não da igreja. Depois do Pentecostes e até o arrebatamento, encontramos a igreja, que é o corpo de Cristo, mas não encontramos o Israel espiritual. Não tem. Depois do arrebatamento, não encontramos a igreja, porque ela já foi, mas novamente um Israel verdadeiro ou espiritual. Estas distinções são claras. Então, antes do dia de Pentecostes, havia indivíduos salvos, israelitas salvos, cumpriram a lei, estavam vivendo conforme a lei de Moisés, foram salvos. Depois de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, é a graça, é a fé em Jesus. A igreja sai, volta o Israel espiritual. Deus vai lidar e tratar diretamente com Israel. Amém? Outra coisa, e aí eu quero fazer aqui uma leitura bem interessante, comparando as diferenças, as contraposições entre Israel e a igreja, as distinções entre Israel e a igreja. São elas, muito bem, a extensão da revelação bíblica. Sobre Israel, são quase 4/5 da Bíblia. Para a igreja, cerca de 1/5. Então você pega a Bíblia toda e divide em 5 partes. A Bíblia fala em 4/5 sobre Israel e 1/5 sobre a igreja. Amém? Vamos entendendo. O propósito divino. Israel recebe na palavra todas as promessas terrestres nas alianças. A igreja recebe as promessas celestiais no Evangelho. Então, quando você estuda a Bíblia, você percebe que Deus vai entregar a terra prometida para o povo de Israel, vai entregar prosperidade, tudo isso com base em alianças que foram feitas. O povo não vai ser extinto. Se você pensar numa nação que sofreu ataques, nós já estudamos aqui nas outras aulas, a nação mais perseguida, atacada, procurada para ser morta, foi a nação de Israel. E aqui Deus cuidou e guardou e vai guardar até os dias do fim. Então Israel recebe todas as promessas terrestres, mas a igreja recebe promessas celestiais. Israel vai herdar a terra, a igreja herda o céu. Amém? Essa é uma distinção entre a igreja e Israel. Outra, a descendência de Abraão. Israel, a descendência física, dos quais alguns se tornam descendentes espirituais. A igreja é uma descendência espiritual, porque Cristo vem de toda a descendência de Abraão, e cremos
em Jesus como Senhor e Salvador, portanto, estamos enxertados também em Abraão. E a palavra de Deus sobre Abraão é que nele seriam abençoadas todas as nações da terra, porque crendo em Jesus, sendo Jesus da linhagem de Abraão, nós temos então uma ligação com Abraão, mas a nossa ligação é espiritual. O povo de Israel é descendência física. Amém? Muito bem. O nascimento. Israel, nascimento físico, que produz um relacionamento. Igreja, é um nascimento espiritual, que traz um relacionamento. Olha que bacana isso. Se eu sou filho de judeu, se eu sou filho de algum israelita, por uma herança, pelo nascimento físico, eu passo então a ter um relacionamento, por causa deste nascimento, que produz um relacionamento. Eu já nasci judeu, então eu sou alguém que tem um relacionamento com Deus. Amém? As promessas são para mim, a palavra foi dirigida para mim, eu sou Israel. Com a igreja, o nascimento, ele é espiritual, então ele traz um relacionamento. Eu vou nascer já por causa do relacionamento, é um nascimento espiritual. Amém? Não é um nascimento físico. Onde é que está descrito isso? João capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade, verdade, vos digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Então o nascimento é espiritual. Por isso as pessoas que não confessaram a Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador, não entendem a palavra, não têm discernimento espiritual, porque isso só vem após a minha confissão de fé, após o meu arrependimento, após a compreensão de que eu preciso de um Salvador, por ser pecador, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu me torno templo do Espírito Santo, e então agora todas as questões espirituais fazem sentido para mim. Amém? Muito bem. Outra diferença, a questão da cabeça. Israel tem como cabeça Abraão, a igreja tem como cabeça Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, está escrito lá na palavra do Senhor. Amém? Outra diferença, as alianças. Israel fez alianças, não é? Passou por alianças, a de Abraão e todas as alianças seguintes, não é? A de Davi e por aí afora. A igreja, indiretamente relacionada com a aliança abrâmica e diretamente com a nova aliança que Jesus fez. Quando nós estudamos sobre a ceia, ele diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Ok? Isso está para a igreja, não para Israel. A nacionalidade, Israel, uma nação única, é uma característica. A igreja, todas as nações. A igreja de Cristo, ela está praticamente em todas as nações. Israel é uma nação única. Vocês estão entendendo aqui o paralelo? Então isso é para diferenciar a igreja de Israel, porque isso também nos ajuda a entender quem vai passar pela tribulação ou não, quando nós estudamos os textos e temos no coração e na mente essa distinção. Amém? Ministérios. Israel, sem atividade missionária e sem evangelho para pregar. Igreja, uma comissão a cumprir. Israel, sem atividade missionária e sem o evangelho para pregar. A igreja, ela tem uma comissão, ela tem uma ordem de Jesus para cumprir, pregar o evangelho. A morte de Cristo. Israel foi considerado nacionalmente culpado.
ainda vai ser salvo por meio dela. Depois nós vamos estudar sobre a tribulação. Israel é o alvo. A igreja, perfeitamente salva por ela agora, pela morte de Cristo. Estão entendendo? Amém? São as distinções entre Israel e a igreja, para eu entender o foco das profecias. Então, em relação ao arrebatamento. Muito bem. O posicionamento sobre o pai, Israel, né? Como é que Israel vê o pai? Por meio de um relacionamento especial. Deus era o pai da nação. A igreja, somos relacionados individualmente a Deus como pai. Para Israel, Deus é o pai da nação. Para nós, Deus é o nosso pai pessoal. Amém? Para a igreja, Ele é o nosso paizinho, ou o nosso paizão, ou as duas coisas. Não é? É individual. Como olhar para Cristo? Israel olha para Cristo como Messias, como Emanuel, como Rei. A igreja olha para Cristo como Salvador, como Senhor, como noivo e como cabeça. Bonito isso, né? Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Ele é o nosso Salvador e também nosso Senhor. Ele é que dirige a nossa vida. Para Israel, Ele é o Messias, é o que vai salvar. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é o Rei. Amém? O Espírito Santo, como é que isso funciona em relação a Israel? O Espírito Santo, em relação a Israel, veio sobre uns temporariamente. Em relação à igreja, habita em todos. O Espírito Santo habita em nós, na igreja. Em relação a Israel, ele veio temporariamente sobre alguns. Os profetas falavam pelo Senhor por causa do Espírito Santo. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta e eles então dirigiam a nação, dirigiam as cidades por conta deste ministério, mas isso era por um tempo. Com a igreja não, o Espírito Santo habita em nós. É todo o tempo, não é temporário. A capacitação divina. Israel, não há nenhuma capacitação divina em relação a Israel. A igreja, ela é a habitação do Espírito Santo. Amém? Outra distinção. A promessa da volta de Cristo para Israel, em poder e glória para julgamento. E a volta de Cristo para nós, para a igreja, para nos receber para si mesmo. Amém? Para nos receber para si mesmo. A posição. Como é que Israel se posiciona? Um servo. E a igreja? Membros da família. Oh glória! Não é? Sobre o reino de Cristo na terra. Como é que Israel vai se posicionar? Como vai ser isso? Como súditos. E a igreja? Co-herdeiros. Herdamos juntos. Temos a mesma herança que Cristo. Muito bem. Sacerdócio. Israel foi considerada uma esposa infiel. Quando você estuda os profetas, você vê Deus falando sobre a infidelidade de Israel. Como é que a palavra, o Novo Testamento fala sobre a igreja? A noiva. Oh delícia. Amém? A noiva que ele está ataviando, a noiva que ele está embelezando, a noiva que ele está cuidando. Vamos abrir, vai? É tão gostoso falar disso, né? Abre em Efésios capítulo 5. Se tem um assunto gostoso é esse, né?
é o que Ele está fazendo conosco. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Aqui a finalidade: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Por isso, quando nós falamos sobre novo nascimento, que Jesus falou, nascer da água e do Espírito, é pela lavagem da água, pela palavra. Amém? Lá em João 3, nascer da água e do Espírito é nascer pela palavra e pelo Espírito, pela ação do Espírito. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha aí, para apresentar a si mesmo. Amém? E aí você vê o versículo 32, que é o que eu falei, que a igreja é um mistério. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Jesus está tratando a igreja, purificando a igreja, cuidando da igreja, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Glória a Deus. Em relação aos julgamentos, Israel deve enfrentar julgamentos. Sabemos pelos textos que Israel vai enfrentar julgamentos, embora Deus queira salvar Israel. E vai, né? E a igreja ela é livrada de todos os julgamentos por causa de Jesus. Amém? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero falar com você sobre essa questão do arrebatamento é o que nós conhecemos como a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? Que deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração. É o fato de eu me preparar para Jesus, para o arrebatamento ou para a minha morte, em todo o tempo, porque eu não sei o dia, eu não sei a hora. Então, pode ser a qualquer momento. Eu queria que você abrisse comigo alguns textos aqui, bem importantes. Vamos abrir João capítulo 14. João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus foi preparar lugar. E ele voltará, aqui está muito claro, ele virá outra vez para nós. Para quem está falando isso? Para a igreja. E aí vai nos levar para ficar com ele. Amém? Você pode dar um sorriso para Jesus aí agora? Amém. Glória a Deus, né? Ô Senhor, estou te esperando. Vem, Jesus. Outro texto, mas uma pergunta. Está dizendo aqui o dia? Está dizendo aqui o momento? Então nós temos que nos preparar. Outro texto, Atos, está bem pertinho aí. Neste momento aqui, Atos capítulo 1, Jesus está prestes a ser levado para o céu.
ele diz que a igreja ia receber poder do Espírito Santo, né? O verso 8, Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Jesus estava falando essas coisas e começou a subir. Foi assim que Jesus foi. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui, ressurreto, estava dando essas instruções finais, subiu e foi recebido numa nuvem, certo? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Vai voltar. Amém? Vai voltar. E vamos vê-lo. O legal é que nós vamos vê-lo lá no ar. Ele vai aparecer lá na nuvem, tum, e aí todo mundo vai. Tá. E depois a gente vai voltar com ele. Amém? Está aqui. Mas está dito o dia aqui? Está dito o momento? Então eu preciso me preparar todo o tempo. 1 Coríntios, está bem pertinho aí também. Capítulo 15. Versos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui fala do momento exato. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, preparados em todo o tempo, ok? Muito bem, um outro aspecto que eu quero falar com vocês aqui é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, para ficar um pouco mais claro sobre isso também. Então, vamos falar sobre esses aspectos. Eles são 2 momentos distintos e separados. A translação, ou seja, o arrebatamento, você também pode entender translação como a retirada das pessoas da terra, que é o arrebatamento. Compreende a retirada dos crentes, enquanto a segunda vinda é o advento do aparecimento e a manifestação do Filho de Deus, de Jesus. Então, uma coisa é Jesus nos ares levar todos os crentes para Ele. A segunda vinda é quando Ele vem, depois de alguns fatos que nós vamos estudar, acontecendo lá no céu e aqui na terra, aí Ele vem e se manifesta definitivamente. Amém? Outra diferença, no arrebatamento, os santos são levados nos ares, enquanto na segunda vinda, Cristo volta para a terra, ok? Os santos, nós sabemos pela palavra de Deus, que a palavra santo significa separado do uso comum e consagrado a Deus. São aqueles que estão vivendo conforme a palavra de Deus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, entregaram sua vida, seu coração, sua alma ao Senhor. São chamados pela palavra de santos. Não é nenhuma outra coisa.
Amém? Muito bem. Também no arrebatamento, Jesus vem buscar sua noiva, enquanto na segunda vinda, ele retorna com a noiva já. Amém? O arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar, no início do milênio. Amém? O arrebatamento é iminente, enquanto a segunda vinda é precedida por uma multidão de sinais. Ou seja, o arrebatamento nós não temos certeza, nós não temos como dizer, vai acontecer amanhã às 15 da tarde. Agora, a segunda vinda vai ter um caminhão de sinais dizendo, agora Jesus volta com a igreja, com o seu povo. O arrebatamento traz uma mensagem de conforto, enquanto a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. Amém? O arrebatamento fala de Jesus retirar a igreja da terra, retirar aqueles que foram fiéis ao Senhor. A segunda vinda está falando já de julgamento. Jesus já enviou a tribulação, Jesus já enviou os juízos, Jesus vem e instaura o reino milenar, e agora ele vai governar. E com vara de ferro, com firmeza. Então, nós sabemos que eles têm naturezas diferentes. O arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja, enquanto que a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. Quando a igreja é retirada antes da tribulação, da última semana de 7 anos, o mundo vai passar pelos juízos, pelo julgamento, e isso vai atingir aqueles que são judeus e aqueles que não são nem judeus, nem igreja. E aqueles que diziam que era igreja, vai atingir esses 3 grupos. Mas a igreja já estará com o Senhor. Amém? O arrebatamento é um mistério, enquanto que a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos. Ninguém sabe direito sobre o arrebatamento. Ninguém entende profundamente sobre o arrebatamento. Ainda é mistério para gente que estuda isso há anos. Mas a segunda vinda não é bem clara. Os sinais são claros. Como isso vai acontecer é claro. Dá para saber direitinho. No arrebatamento o arrebatamento é um tipo já de julgamento, né? O julgamento para os cristãos. Por quê? Porque eles vão saber se foram aprovados ou não. Já é o nosso